Fala, povo de Deus! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao nosso Tag Podcast. Mais uma sexta, nós aqui. Sou eu? Ai, ó, toda vez ela. Eu não sei porque não é eu. Sou eu, então. Bem-vindos aqui ao nosso Tag Podcast. O nosso Talking About God é o tempo de mesa que nós temos, é o tempo de nós falarmos sobre Deus. E a gente está muito feliz de estar aqui. A gente começa todo o programa agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, aquele que abriu a porta e nos possibilita estar aqui, aquele que nos amou primeiro e mandou seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, a Deus, nossa gratidão. Também a Nova TV Alto Tietê, que está aí junto com a gente nessa parceria, possibilitando esse tempo de mesa e que esse tempo de mesa seja levado até outras pessoas, como você, por exemplo. Para você que está chegando agora e não entende, o nosso podcast ele é um pouco diferente, porque ele é feito como um tempo de conversa, um tempo de mesa com você que tá aí também. Então, quando a gente fala, mano, manda pergunta e tudo mais, é porque talvez você não tivesse a oportunidade de ter um tempo de mesa com as pessoas que aqui estão, mas hoje você tá tendo. Então, aí da sua sala, da sua casa. Ah, Rafa, tô vendo da televisão. Para de preguiça, pega seu celular e interage pelo celular, porque se digitar pelo controle da televisão, ninguém merece. Então, pega aí seu celular e vem interagir com a gente, porque hoje a gente vai ter um papo muito especial. Nesse co-host, alguém que vai me ajudar a conversar, eu já recebo aqui primeiro, vou apresentar ela, a Stephanie, que vocês já conhecem. Gente, tô batendo carteirinha aqui já, né? Olha, tá sendo um La prazer missioneira. sempre voltar, né? Ela com uma dieta feita de gafanhoto, barata, Carne de e cavalo. larva, carne de cavalo e com óleo da bunda da ovelha. Você que não viu esse episódio, precisa assistir. E hoje nós temos o privilégio de receber uma missionária também muito especial, Thalita Apolinário. Faz barulho aí, Brasil. Bate palma aí, pô. Obrigado, o Abner. E tem o Abner também, o meu amigo. Filma ele aí, ó. Mostra, ele não aparece. Ele faz assim, ó. Moro, o Abner existe, não é meu amigo imaginário. Thalita, muito bem-vinda, mano. Um prazer estar aqui, super empolgada para ter esse tempo de conversa com vocês aqui, com você que está assistindo de casa. É um privilégio poder falar daquilo que o Senhor tem permitido eu e a Stephanie testemunhar aí. Que da hora, mano. Muito, muito bem-vinda. E aí, vamos começar com esse papo aí. Mana, 25 anos e como que cai no esquema de missões? Como é que é a parada? Porque não é uma coisa que a pessoa já nasce, não, eu vou pro mundo comer grilo. Não Acho é isso, que quando é bem específico... Existe, mas é bem específico. Existe, mas não é a maioria. Como é que foi essa história aí? Comigo, aconteceu aos poucos, não foi assim específico, desde que eu era criança, eu já sabia que eu ia ser missionária. Aconteceu, eu já trabalhava com adolescentes na igreja, estava servindo a Deus, eu era tipo Severino, assim, sabe? Fazia tudo na igreja. Tudo que tinha pra fazer, eu tava lá fazendo. Não, mas geralmente é isso, né? Deus não chama os desocupados, não. Só né? quem tá trabalhando. Então Ixi, pega a dica aí, Pega hein? a dica. Não, quando eu for pra missões eu vou ser útil. Se você não for útil na sua comunidade, meu irmão, você dificilmente vai pra missões. É isso. Exatamente, essa é uma dica muito importante. O Senhor sempre chama quem já tá trabalhando. E eu fazia de tudo, ajudava as irmãs, porque eu sou de uma igreja bem tradicional. Então tinha um grupo do círculo. Sou da Assembleia de Deus. Ixi, da Assembleia. De calça? Ó, brincadeira. E aí, enfim, tem lá o círculo de oração e tudo mais. Então eu ajudava Glória em tudo. Tudo um pouco eu tava fazendo, até que o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre missões. Mas pra mim, essa parada era, tipo assim, surreal, que não era possível pra mim. Era possível pra qualquer um, menos pra mim. Porque eu tenho as dificuldades dentro de casa, eu sempre fui muito responsável financeiramente e emocionalmente pela minha família dentro de casa. Então eu não conseguia conceber eu sair de casa e ir pra uma outra nação, ou ir pra uma base missionária sem poder estar ali dando suporte pra minha família. Mas o Senhor Jesus foi mostrando que ele tinha um chamado. E aí já tinha me formado na graduação, eu fiz economia, então eu já tinha me formado. Você já sabia como não gastar, né? Pô, ela é muito boa. É boa, mano? Mano, precisamos de você, tá prestando consultoria. Precisamos de ajuda financeira aí. E era isso, eu pensava muito racionalmente, né? Como assim? Eu vou sair do meu trabalho? Não faz sentido. Como que eu vou me sustentar? Creia na provisão de Deus, mas é aquela coisa, você vê o testemunho do outro, você acha que é acessível pro outro, e tem aquela dificuldade de conceber que é pra você. E aí eu já estava formada, já estava trabalhando, estava muito bem profissionalmente, estava no melhor emprego até então da minha carreira profissional. E aí o Senhor chamou, e aí ele começou a falar no meu coração. Aconteceu como?
Foi em 2022, eu fui para uma conferência. Na verdade, é um acampamento que simula como se você estivesse num país em que a igreja é perseguida. E é muito louco, é um acampamento do Portas Abertas. Roquinho, isso aí, velho. Tá dando ideia pra nós. Não, fala mais sobre. Cara, inclusive, tragam o pessoal do Portas Abertas aqui. E é muito legal fazer um acampamento desse, você nem gasta, já não leva comida, não leva nada. Saco de dormir. Se lasca. É 3 dias de jejum. O acampamento é muito barato, inclusive. Justamente por isso, porque assim, é um final de semana que você fica e a gente não pode contar detalhes porque não pode sim, justo. Atrapalhar a experiência da pessoa que vai. Mas assim, é um acampamento incrível que basicamente você sai de lá falando que você não é crente. Uhum. Porque você chega diante de uma realidade que é absurda. Que da hora. Então foi maio mais ou menos de Mas 2022. quando você vai pra esse acampamento, já tinha o desejo no coração da coisa ou foi meio, vamos ali no acampamento? Caí de paraquedas nesse acampamento, paraquedas total, porque eu já era envolvida com tudo na igreja e teve um outro acampamento que eu queria ir, mas não dava porque eu era líder e chocava as datas dos eventos que eu tinha com os adolescentes. E aí então não vai dar pra eu ir pra esse acampamento. E apareceu esse outro acampamento. E aí eu fui assim, meio sozinha mesmo. Fui com alguns amigos da faculdade que eu tinha acabado de conhecer, assim, e tal. E aí a gente foi. Eu fui no do Rio de Janeiro, porque o de São Paulo já tinha acontecido. Ele acontece em várias grandes cidades do Brasil. E aí fui. E chegando lá, até então não tinha caído a ficha. Deus não tinha falado nada sobre chamado missionário. Eu só fui realmente para entender como que era. E na minha cabeça era para ser uma intercessora sobre os países em que é proibido pregar o evangelho. Nunca imaginei que eu iria depois para um país desse. E aí, beleza. Quando eu saio desse acampamento, eu saio comprometida a interceder pela igreja. E aí eles fazem encontros... Isso é muito louco, né? Eu vou te interrompendo aí, desculpa. Mas isso é muito louco, né? Essa parada da gente... quando você tem contato com a realidade... você tá longe, por mais que você diga que você sente, que você tem sentimento, que você se importa, é muito diferente de você estar em loco. Uhum. Não, eu oro por viciados em drogas, mas quando você faz uma missão urbana na Cracolândia, a sua visão é outra. Não, mas eu compadeço das pessoas que passam fome, mas quando você vai numa comunidade, você vê a galera correndo, desesperada pra pegar 1 quilo de fubá com você, e você fala, não, o bagulho é louco, né? E a mesma coisa contigo, né? Exato. Você, existe igreja perseguida. Você saber que existe, agora você se compadecer real, você conseguir ter é diferente. E assim, a simulação, ela não é nem 1% do que é a realidade, mas isso já te choca muito. Porque você já começa a perceber que você reclama por coisa mínima e a igreja perseguida, assim, deliberadamente decide viver um evangelho radical, sabe? É diferente de, hoje em dia, talvez você ser cristão seja uma moda. Sim. Mas para eles é uma decisão que custa a vida deles. Então eles sustentam a fé debaixo de uma revelação mesmo de quem Deus é e não porque tá todo mundo os exemplos daqueles, os moravianos lá, né? Sim, poxa. Que muito louco, o cara se vender escravo pra falar de Jesus. Mano, essa história nós somos muito... Eu acho que... Mas é zoado demais, muito, mano. Eu tava lendo também sobre o Homem do Céu. Quem é esse? Eu não conheço. Nossa, ele é um irmão, o nome dele é Irmão Yun, e ele é missionário lá na Mas conta a história. China. Sim. Eu acho que eu li o livro e falei, Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque o cara fazendo jejum não sei quantos dias pra uma Bíblia. Tipo assim... Só pra ter, né? Só pra ter a Bíblia. E ele decorava os versículos, pegava algum e não podia ficar andando, né? Então ele decorava. E quando ele tava preso, ele só falava um versículo pras pessoas. Só aquele versículo. E as pessoas, tipo assim, tendo as maiores revelações de quem Jesus é. Era muito doido. E às vezes a gente tem, tipo, 5 versões da Bíblia em casa e não lê, sabe? Não, e o nível de entrega, né? Hoje a gente não quer ir pro culto, né? A gente tá cansado pra fazer qualquer coisa. Os caras... a história dos moravianos, né? Que se fala. Os caras se vendiam como escravos. Não tem um dia que ele vai acordar e falar assim, não, acabou a brincadeira, deixa quieto. Voltar. Não tem. Não. Acabou. É uma ida. Só foi. Então, assim... A gente tem dificuldade de entender esse nível de entrega por Cristo, né? Por Deus, que hoje a gente vive uma vida tão do eu, tão do... A minha vida, minhas coisas, as minhas histórias, que quando chega nesse ponto de entrega, de você abrir mão do seu, que você tinha seu trabalho, você tinha sua profissão, você estava planejado na sua cabeça, seu negócio. Exato. Aí Deus vem e fala assim, não, é isso. Aí você... E abandonar tudo.
Exatamente. Esse acampamento eu realmente indico para qualquer um fazer. Qual é o nome? É Underground, do Portas Abertas. Você pode pesquisar no Instagram deles mesmo, Portas Abertas. E aí ele acontece acho que umas 4 vezes no ano, em algumas cidades do Brasil. E assim, realmente vai mudar a sua visão do que é evangelho, sabe? De como você se relaciona. Independente se você tem chamado missionário ou não, mas muda como você se relaciona com o evangelho, com a Bíblia. Você passa a valorizar muito mais as pequenas coisas que está o detalhe da revelação do evangelho. Então, você passa a valorizar muito mais se você ter uma Bíblia nas suas mãos, sabe? Muito louco. Então... E aí você volta de lá determinada a orar. Exato, volto de lá determinada a orar, interceder pela igreja perseguida. E aí eu ia nos encontros que o Portas Abertas faz no Vila Lobos, né? De sábado eles se reúnem lá para orar pela igreja perseguida, contar testemunhos do que tá acontecendo e tudo mais. E aí um desses dias é bem legal que eu fui nesse acampamento, nesse encontro no Parque Vila Lobos, tinha pouquíssimas pessoas, acho que tinha eu e mais 3, assim, pouquíssimas. E aí cada um recebeu um papel para orar por um país. E aí, qual papel eu recebi? Nada. Recebi o papel do Irã. Que posteriormente, daqui a pouco a gente chega lá, a gente foi pro Irã. A gente pôde pregar o evangelho no Irã. E foi onde a gente viu pessoas aceitando Jesus lá. E assim, para um muçulmano aceitar Jesus, demora em torno de 7 anos. De investimento ali na vida daquela pessoa. Até isso a gente tem muito que aprender com os caras, porque é enraizado, é dentro da alma a religião. Eu não sei que... Eu vi uma frase, não sei se foi lá, mas não. Foi alguém que falou pra mim. Baixar um pouquinho, deixar mais geladinho pra nós. Ele não evangeliza esse povo. Tipo assim, eles não evangelizam. Você não vê eles na rua entregando panfletos. Ou, já tipo assim, aprendeu em casa, não, já, né? Eles se multiplicam. Então, tipo assim, quantos filhos eles têm? Às vezes Acabou. tipo assim... Já era. Eles só evangelizam fazendo filho, sabe? Só de fazer filho já... Já enche a terra deles, né? E é muito aquilo que Jesus, que tipo, Deus deu o mandamento para Adão e Eva. Sejam férteis e multiplicar-vos. Então, tipo, eles não fazem evangelismo. Eles não vêm aqui. É muito raro, eu acho que eu nunca vi alguém deles vir falar assim, sabe, a nossa religião, tal. Não. Eles realmente passam a tradição de família em família. Por isso que é tão forte dentro daquilo. Porque, às vezes, o que a nossa mãe, nosso pai passa pra gente, até hoje a gente acredita e E eu acho, aí a gente vai falar sobre o que a gente tem costume de lidar, né, parte de adolescente. E o que a sociedade tem feito de tirar dos pais o poder de gerar algo nos filhos é absurdo, né? Sim. Que o pai não é pai e a mãe não é mãe, é amigo. Tem que ser amigo. Amigo não ensina valor. Quem ensina valor é pai e mãe. E aí, você não pode... não posso obrigar o meu filho de 10 anos a ir pra igreja. Ele vai se ele quiser. Como assim? Sim. O cara lá com 10 anos já sabe o Corão de cor. O cara já... E bem mais, e se bem for... muito, né? Se for colocar assim a risca. Esse ponto é um ponto chave, assim. Evangelho, a gente tinha que olhar muito mais para uma instituição que o próprio Deus criou. Família. Sim. Então, lá você não vê eles evangelizando porque não precisa. Sociedade, como eles entendem sociedade, como eles entendem tudo, é com base numa visão do entendimento de Alá, da religião. Então, hoje, a gente desvinculou muito aqui no Ocidente. Religião fica numa caixinha. E quando você isola o evangelho numa caixinha, você anula o poder dele em todas as áreas da sua vida. E aí, por conta disso, o evangelho enfraqueceu e perdeu tanto lugar. Sim. Hoje em dia, o evangelho, dentro da visão, a cosmovisão cristã, dentro de uma universidade, ela é totalmente rejeitada. Sim. E sendo que as grandes universidades, elas surgiram de cristãos. Harvard, Yale, todas essas universidades vieram de um contexto cristão. Então, esse reducionismo que a gente fez com o evangelho faz com que hoje a gente tenha que pelejar e batalhar tanto com uma evangelização que deveria ser muito mais natural de família. Essa parada rolou até com o cristianismo, né? Que o cristianismo, ele foi durante muito tempo vivido só dentro da igreja. Não na sociedade. Não, você não comprava pão como crente. Que você ia comprar pão e aí no domingo você é crente. Porque Exato. Você vai pra igreja. Porque aí você tem a roupa de usar fora e a roupa de usar dentro. Você tem as coisas que você fala fora e as coisas que você fala dentro. Você tem... Então, essa cosmovisão cristocêntrica da sociedade tem acontecido, tem voltado, graças a Deus, a acontecer agora, né? Sim. É muito legal, assim, pra galera estudar um pouco sobre a história da igreja, num geral. Porque você começa a ver aonde a gente perdeu o fio. Né, quais foram as filosofias e as ideologias que entrou no meio e a gente perdeu totalmente o fio.
né? E aí faz com que hoje a gente esteja lidando com tantos problemas. E tem uma frase que muitos pastores repetem, que eu gosto muito, é que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Então, hoje a gente está diante de um tempo difícil, uma geração tem sido levantada forte, mas a gente não pode deixar de passar isso para a próxima geração. Sim. De preparar a próxima geração a entender o que elas estão recebendo e como elas vão continuar esse chamado. Não, sobre mudança de geração, a gente vê, claro, o rolê é um exemplo disso. Muito. Né? Em 3 anos, o que a gente vê os adolescentes... O que a gente começava puxando hoje é o contrário. O ano começa com os moleques propondo coisa pra nós. Lá em cima. Eles falando, isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, não sei o quê. E a gente, há 1 ano, 2 anos atrás, não fazia isso. O nível, às vezes, do amadurecimento deles Sim. também. Tipo, agora os assuntos são outros, bem mais sérios. Sim. Também por conta da sociedade que a gente vive. Então, a gente vê adolescente buscando na Bíblia, sei lá, a respeito sobre o aborto. Sim. Sobre o feminismo. Coisa que talvez... 1 ano ou 2 anos atrás... Quando eu comecei a trazer esses assuntos polêmicos pro rolê, muita gente pipocava, inclusive dos adolescentes. Eles achavam ruim, não queriam ouvir, tinha uns que meio que saía do culto que eu falava, né? Mas hoje não, hoje eles, ao contrário, eles ficam e têm base para argumentar dentro daquilo que a Bíblia tem estabelecido. É muito louco. Exato. Mas vamos continuar nesse papo de missões, mas antes disso, vamos ler algumas coisas aqui. Tem umas perguntinhas Patrícia aqui. Mello mandou aqui, ó, essas missionárias são joias preciosas. Mãe, eu te amo. O Pedrão tá aqui com a gente também. Rejane aqui, ó, grande amiga. Mana, é nóis, que bom que você tá aqui com a gente. Camila Adoni? ADI Continental na área. Aí, ó. É da Thalita, né? Aí, ó. Maria José Ferreira da Silva Góes. Oi, boa tarde, minha irmã. Michel Matias, arrebenta, mãe. Meu líder de Sol jovens tá aqui também. Seu líder tá aí, Jailson? Sim, Jailson. Aí, mano, bem-vindo aí também. Mandando um salve pra todo mundo. A gente vai deixar um espaço das perguntas pro final, que a gente vai respondendo, tá? Mas vai mandando aí pra gente não ficar encerrando assunto e tal. Arrebenta a mãe. Arrebenta a mãe. Ô, Esté, já vai organizando as perguntas aí pra nós, pra depois a gente ir fazendo. Bora. Helena dos Santos Gil, esse mês nosso Kids estará aprendendo sobre missões. Olha que legal. Uau. Heleninha, mano, você é benção, você sabe disso. E isso é legal, né? A igreja tá abrindo os olhos pra missão de uma forma mais profunda, porque antigamente tem ministérios que eram conhecidos, né? Havia uma divisão. Pelo menos eu sou velho, eu vi isso. As igrejas tradicionais, você pega ali a presbiteriana e a batista, tinha um trabalho social muito forte. Dentro das igrejas mesmo. As igrejas pentecostais, tipo Assembleia e tudo mais, elas enviavam os missionários, mas assim, era na situação catastrófica, mas geralmente ia para cá. Sim. Que a gente conheceu muito missionário no Chile, muito missionário Argentina, Paraguai, tipo as coisas mais América do Sul aqui. Hoje... Vocês estão indo pro outro lado do mundo, mano. Vocês atravessam... E eu acho que é muito uma mentalidade diferente, uma visão também diferente. Porque antigamente era só, tipo assim, senhorinha que ia pra missão. Isso. E acabou. Você, às vezes, sei lá, tinha a sua vida, terminou, agora eu tava aposentada, alguma coisa assim. Sim. Ia. E hoje a gente teve a oportunidade de ver o quanto de jovem e quanto que é necessário. Porque, por exemplo, tem muitos jovens que chegavam pra gente e perguntavam... cadê? Tem mais? Vocês estão indo pra igreja? Tipo, que igreja? E às vezes é um público que eles são muito específicos. Eu vi uma vez o Nick Moretti, uma vez falando sobre liderar adolescente. Ele falou assim, eu não posso chegar pra liderar adolescente de terno e gravata, sendo que eu preciso me comunicar com ele. Sim. E eu creio muito que existe públicos-alvos e que são pessoas-chaves. Por exemplo, os jovens, se a gente vê jovens se levantando pra ir... Cara, a gente não sabe o poder que carrega isso, sabe? Eu fico chato até repetindo a parada, mas pra mim, quando Jesus ele chega pra Pedro e fala assim, eu vou fazer de você pescador de homens, ele tava contextualizando pra Pedro. Ele podia falar qualquer outra coisa. Ele falou, vou fazer você carpinteiro, que era a realidade dele, fazer de você carpinteiro, que vai moldar e tal. Não, mas ele contextualizou pra Pedro. E eu acho que a igreja, ela precisa fazer isso. Ah, Rafa, você tá falando, você tá relativizando, vai negociar. Não, princípio você não negocia, mas a forma de comunicar o evangelho,
É muito mais importante a pessoa me entender do que eu ser super... É quase o que a gente viu, por exemplo, o catolicismo fazer durante o tempo da Idade Média lá, que as missas eram em latim. Eram eruditos, estava elitizado o negócio, um monte de gente na igreja, mas ninguém entendia o que estava acontecendo ali. Uhum. Então era mais ou menos o que a gente vivia, principalmente nessa geração ali. A gente pegar a geração Z, né? A galera ali de adolescente e jovem de hoje, eles estavam nesse quadro. Eles iam para a igreja, mas não comunicavam com eles o evangelho. E hoje tem acontecido esse movimento, né? Esse chamamento. Ai, essa palavra. Eu falei que hoje não ia ter ataque de riso. Ela ficou doida. Eu falei isso pregando, ela, não existe essa palavra. Não sei o que, não existe. Eu falei, existe. Não existe. Não, mas deixa eu contar um contexto. Tem ou não tem? Existe, então, pronto, obrigado, Jesus. Obrigado, Google. Aí, ele falou essa palavra e aí uma amiga minha começou a rir, porque era muito estranha. Eu falei, não, é feio. Tipo, a maneira como fala. E a gente começou a rir, foi procurar pra ver se tinha ou não. E aconteceu que a gente tava num culto assembleiano. Tipo, assembleia raiz. E o cara... E aí ele falou chamamento. Quando ele falou chamamento, a gente começou a ter ataque de riso. A gente abaixou e a gente eu tenho o pezinho na bleia. Da igreja. Eu tenho o pezinho na bleia. Tá, e aí você voltou e... Não, quero mexer com isso e tal. E como foi esse processo de você falar com a tua família, preparar o ambiente? Porque não é fácil, né? Você é nova. Exato. Mora com seus pais ainda? É casada? Como é? Eu moro com os meus pais. O que acontece? Casada, pega o profético aí, ó. Amém. Em nome de Jesus. Mas, assim, eu voltei desse negócio do Portas Abertas com a mentalidade de que eu ia interceder apenas. Isso foi em maio de 2022. Isso é bem legal para as pessoas que estão em casa, que às vezes tem a fome e quer se envolver com missões, mas não sabe como isso vai se parecer. O que eu posso testemunhar do que o Senhor fez na minha vida é que em maio eu fiz esse acampamento sem pretensão nenhuma. O Senhor começou a me dar o coração para interceder, eu comecei a orar. E aí quando foi em agosto, mais ou menos, eu fui para a conferência Dunamis. E lá eu vi uma menina no palco com uma história muito parecida com a minha, testemunhando. E ali o Senhor começou a quebrar um monte de mentira na minha cabeça, de que eu não poderia, que os outros poderiam, que por conta de tudo que eu já vivi, muita condenação que o inimigo deixava na minha cabeça. E aí o Senhor começou a quebrar todas essas mentiras e me mostrar que ele estava meio que preparando a terra, mostrando que assim, todas as mentiras do inimigo não são verdades e me enraizando na verdade, de que como filha eu tenho acesso à obra do meu pai. E como filha, eu sou herdeira daquilo que Jesus começou. Eu gosto muito de falar isso para os adolescentes, que assim, Jesus começou algo aqui na Terra, e aí ele foi aos céus e deixou a gente continuar. Então, assim, como herdeira do Senhor Jesus, eu continuo tocando os negócios do meu pai. E os negócios do meu pai é pregar o evangelho. Então, tudo que me anulava e começava a falar para mim de que eu não podia, de que os outros têm a unção, o irmão tem a unção, eu não. A irmã consegue, eu não. É para os mais velhos, não é para mim. Tudo isso o Senhor começou a quebrar. E eu comecei ali, naquela conferência, eu realmente senti o Senhor me empoderar e dizer que você é filha, como filha, eu te convido a fazer parte da minha obra. E aí, eu me inscrevi lá pro treinamento missionário que estava sendo divulgado na conferência Dunamis, mas ainda não tinha aquela convicção, sabe? Ainda caminhava no medo. E aí, eu comecei a pensar, ok, eu preciso contar isso pra minha família, né? Mas essa parada de você ir permitindo que Deus faça também é muito louco, né? Porque tá, beleza, você não tem uma palavra clara, mas é claro que Deus quer que você faça algo. Eu acho também... que é meio real, sabe? Então você tava numa conferência, buscando uma parada, buscando estar mais perto. Então, mesmo que não haja clareza naquele movimento, mas tem movimento que é óbvio que Deus queira que você leia, é óbvio que Deus queira que você se prepare, é óbvio que Deus queira quer que você ore, quer que você se envolva com a igreja, com a sua igreja local e tudo mais. E são coisas meio óbvias e você tava fluindo no óbvio para que o sobrenatural acontecesse, né? Uma palavra específica do Senhor vem a partir do momento em que você tá indo fazendo o chamado principal. Qual que é o chamado principal de todo ser humano? Relacionamento com Deus. Então, assim, você tá fluindo em aprimorar, em aumentar, em se aproximar do seu relacionamento com Deus, é aí que vai vir a palavra rema, é nesse lugar que vai vir a palavra específica do Senhor. Então, vai fazendo aquilo que tá ao seu alcance. E aí, depois disso,
pessoal me mandou mensagem e falou assim, olha, você se inscreveu pro curso do Metanoia, que é o curso de preparamento missionário lá na Dunamis Farm e tudo mais. E aí eu falei, olha, eu me inscrevi, mas enfim, agora não é uma realidade pra mim, porque, enfim, eu teria que pedir demissão do meu trabalho, é 1 ano fora de casa, e a minha família ainda era tudo muito nublado. E aí o Senhor começou a colocar uma urgência no meu coração. Então, assim, de maio, isso daí já era mais ou menos setembro de 2022, o Senhor começou a colocar uma urgência. A Stephanie gosta dessa palavra, né? A gente tem uma amiga na fazenda. Meu Deus! Tudo ela falava, a urgência do Senhor. É a urgência do coração de Deus. E aí agora a gente não consegue falar mais essa palavra sério, né? Mas é uma verdade. O Senhor tem urgência para aquilo que Ele tem para fazer no mundo. E aí, setembro, ainda tava duelando com aquilo. E aí, quando foi mais ou menos novembro, o Senhor começou a escancarar. E aí, assim, eu pisava na rua, recebia uma palavra de alguém. Eu tava no meu devocional, o Senhor me encontrava e começou a ser, tipo, específico. E aí eu falei, ok. E aí eu comecei a comunicar a minha família. Só que, pra mim, qual que é o grande problema? Todo mundo é da igreja? Então, eu perdi meu pai quando eu tinha 15 anos de idade, então eu moro só com minha mãe e minha irmã. As duas são da igreja. Lá em casa a gente tem uma anomalia, né? Que cada uma de nós somos cristãs, mas cada uma vai numa igreja diferente. Anomalia. Vamos pra igreja? Vamos! Tchau! Mas cada um... Aí chega domingo, todo mundo se arruma e faz assim. É engraçado que Nos encontramos no final, no point, em casa. Na volta a gente come um pastel. É engraçado porque assim, entra todo mundo no carro, aí vai cada um ficando no seu, e é isso. Mas enfim, em nome do Senhor Jesus, o Senhor alinha todos os propósitos da forma que Ele quer, né? Então, fui explicar pra minha família sobre isso, apesar delas serem cristãs e entenderem a vontade do Senhor, é muito fácil. E assim, se você é jovem, se você é adolescente, você tem dificuldade de comunicar isso com a sua família, saiba que não é só a sua família. Isso é algo normal. Porque como mãe, como pai, você tem que imaginar, e você pode comentar até um pouco mais. A cabeça de um pai, de uma mãe, não é imaginar o filho ir pro Irã. Eu deixo o Pedro ser missionário na rua de trás, eu levo e eu fico olhando. Exato. Lá no carro, é isso, assim, ó. Deixa eu ver se ele tá evangelizando direito. Eu deixo. Aí vai. Então, assim, você tem que compreender um pouco também a limitação do seu pai, da sua mãe, da sua família. E ali, assim, tem esse fator já na minha família e tinha outros fatores, que a minha família foi muito marcada com muitos traumas, então tem muito um espírito de medo e abandono na minha família. E uma palavra que o Senhor me entregou é que eu e a minha irmã faríamos uma mudança geracional na nossa família. E que a gente precisa também entender que quando o Senhor te dá um chamado, Ele não deu um chamado só para você. O Senhor, Ele é um Deus geracional, é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se o Senhor está redimindo a sua história, Ele vai redimir a história dos seus pais, e dos seus filhos, e dos seus netos, e assim vai. Então, a gente não pode ter esse pensamento muito individualizado. É porque eu sou a última bolacha do pacote. Não. Se o Senhor está te chamando, Ele tem algo para trabalhar na sua família também. Então, eu comecei a ter muita dificuldade de conseguir comunicar essa visão para minha mãe e para minha irmã. Porque elas se sentiam abandonadas. Eu acho que entra muito também sobre honrar os pais, sabe? Porque às vezes é muito difícil você ter a mentalidade, tipo assim, cara, Deus tá falando muito comigo. Tá claro, tá óbvio. E aí é muito difícil você passar não só pros seus pais, mas também pras pessoas aquilo, porque eles não estão tendo a mesma revelação que você tá tendo de Deus. Era como se, tipo assim, Deus tá falando com você e você tem que falar pras pessoas o que Ele tá falando. Mas isso é muito difícil. E quando a gente entra no pensamento, nossa, também é difícil pros meus pais, eu preciso honrar eles. Exato. Porque não é só, igual você falou, não tá só mudando a sua vida, mas tá mudando a vida inteira da sua família. Então, a sua mãe e a sua irmã estão participando do chamado que Deus tá te dando. Não é só a Thalita que tá indo pra lá, mas é a extensão da sua família. Então, acho que, às vezes, as pessoas, quando decidem, não, eu vou, tal, a gente também tem que entrar nesse lugar de honrar pai e mãe. Às vezes, eu ficava com o meu celular bem alto, porque assim que a minha mãe mandava mensagem, eu tinha que responder ela na hora. Porque eu sei o quanto é importante pra ela, o quanto ela dá valor nisso. Então eu falava, não, eu preciso honrar ela nisso. Porque imagine a cabeça da minha mãe, aonde ela tá. E às vezes tinha um lugar que nem eu sabia onde eu tava. Então, mas a gente vai pra aquilo que falou no começo. A instituição maior que Deus estabelece é a família. Sim. E às vezes a gente aborda e usa esse tema, esse versículo, para falar sobre a responsabilidade dos pais com os filhos.
mas também tem a ver com a responsabilidade dos filhos com os pais. Sim. A instituição maior é a família, e parece que diz respeito só ao pai que trabalha na igreja e tem que dar atenção para a família e tal. Não, é também do filho entender. Deus, eu vou dizer que não, mas para não falar não, vou falar dificilmente. Dificilmente ele vai te chamar contra tudo e contra todos da tua casa e você vai sair pro chamado missionário debaixo de guerra e ninguém mais vai olhar na sua cara e você vai porque Deus te mandou. Antigamente era assim. Sim. Antigamente eu vi muitos pastores lidarem dessa forma com o ministério. A família não aceitava algumas coisas, não o ministério em si, mas algumas coisas, e o cara, não, mas Deus me chamou, independente de todo mundo, eu vou e para não sei o quê. Aí o cara não consegue avançar no ministério, não consegue cuidar da família e se frustra com todo o processo. Porque uma coisa que a gente tem que entender, Deus não quebra princípios. Exatamente. Por mais específico seja o que o Senhor tá te falando e tá entregando na sua vida, Deus não vai quebrar princípios. Faz parte do teu chamado convencer tua família, mano. Exato. Se ele te chamou, o Deus que dá o que, ele dá o como, né? E às vezes falou, até através da sua decisão, você revela quem Jesus é. Então, tipo, até, sei lá, o seu pai ou a sua mãe vai ver o sacrifício, porque, gente, não é fácil, é muito sacrifício, tá? Ô, Pedrão, pega uma renúncias, muitas coisas que a gente tem que abrir mão, mas através disso você mostrando pra sua mãe ou pro seu pai o quanto você é responsável e, tipo, você é firme naquilo que Deus te falou, sabe? Isso também revela quem é Jesus e pode até alcançar alguém da sua família. Exato. E assim, uma coisa legal é que o que a Esté falou quando eu comecei a contar pra minha família, de primeira, a imagem delas foi muito assim, não dá, isso surreal. Porque o nosso grande primeiro problema, além delas se sentirem que eu estava abandonando, porque eu ia ficar 1 ano fora, e é só eu, minha mãe e minha irmã, somos nós 3 contra o mundo, assim, sabe? Os nossos familiares moram longe e tudo mais. Então, além disso, tinha a questão financeira. Porque qual que é o grande ponto? Eu e a minha irmã, a gente dividia as contas da minha casa. Minha mãe não pode trabalhar. Existe uma pensão do meu pai, que é o que, enfim, assim, é pouco. Então, era eu e a minha irmã. E por muito tempo a minha irmã aguentou sozinha e eu já estava trabalhando, então eu já estava conseguindo ajudar. E foi ali que a gente estava conseguindo ter, assim, não estava tão apertado financeiramente. Na hora que parece que engrenou. Exato. Na hora que parece que engrenou, o Senhor chamou. Desengrenou. E aí, enfim, Só que qual foi a palavra do Senhor pra minha vida? Ele falou assim, olha, vai, porque eu vou pagar não só a sua vida lá em missões, como eu vou continuar sustentando a sua família através da sua vida. E aí, enfim, eu até vi aqui nos comentários, muitos dos meus parceiros que têm ajudado tudo isso daqui, estão aí nos comentários, que o Senhor disse que ia me sustentar e Ele tem feito. Então, assim, eu pude não só viver lá o ano dentro do campo missionário, fazer as viagens missionárias, quanto eu falo isso para todos os meus mantenedores, que não faz sentido eu ajudar uma muçulmana do outro lado do mundo e eu deixar minha mãe aqui em casa com necessidade de algo, sabe? Então, o Senhor colocou no meu coração de que eu ia continuar ajudando. E, de fato, eu tenho continuado ajudando minha mãe, continuo ajudando dentro de casa e continuo me sustentando em missões. Porque a palavra que o Senhor me deu era, pode pedir demissão. E aí eu fui pedir demissão. O meu chefe falou assim, você tem certeza? A gente tá tão bem, tão feliz com você aqui na empresa, você tá trilhando um caminho incrível. Só que eu tinha convicção. E é legal que, assim, eu sempre amei o meu trabalho. Eu trabalhava com planejamento financeiro estratégico. Não foi uma fuga, né? Tipo, eu vou fazer porque eu não gosto de trabalhar. Eu sempre não foi, amei tipo, assim, eu tenho sem opção e vou. Não, mas, tipo... Exato, eu sempre amei, sempre fui muito feliz. Só que o último ano, que foi lá o ano de 2022, eu tava muito segura de que, assim, tinha algo mais. Sim. E aí foi batata. Comecei a conversar com a minha família entendeu, assim, permitiu. E aí, só que desde que eu entrei no treinamento missionário, o Senhor fazia curas, por exemplo, sobre paternidade. Deixa eu só falar um ponto sobre isso, que isso daqui também é legal a gente falar. Um dos preconceitos que existe familiar com o ambiente de missões é como missões aconteciam antigamente. Hoje vocês têm uma base, vocês têm apoio, vocês têm pessoas lá, vocês não passam fome. Eu falo brincando, eu falei com a Esther, vai comer grilo, comer barata, porque o que a gente ouvia de missionário tipo assim, mano, tal, tiro com o menor, tô aqui dentro do não sei o quê, numa cabana. Aí os caras vão contar umas histórias que você fala, mano, tem um missionário que é amigo do meu pai, ele tá em África até hoje.
E sempre que ele vinha ao Brasil, ele visitava meu pai é pastor, o paizão tá assistindo também, te amo, pai. Você é o próximo convidado. Quero ser aqui. E ele chegava em casa, ele ia contar histórias. Tipo, ele falava assim, chegou uma como é que é o nome? Uma gangue, aquela galera lá da África que tem os coronéis de lá. Ele falou assim, o cara chegou com arma falando quem que é o dono aqui da parada, quem que é, o que estão fazendo aqui, sabe? Intimando a galera da igreja, por que estavam fazendo, e o cara vivendo isso. Então, uma das coisas que eu acredito que muda, porque eu me sinto muito, eu acho que é a minha idade, né? A minha idade hoje, eu tô batendo nessa que eu vou fazer 39 esse mês. Gente, ele colocou até a data do aniversário dele na agenda. Não, é porque perguntou, mano. Para, tá me cadastrando e perguntou. Para. Mas o que eu tô falando eu tô vivendo exatamente o meio da geração, então eu consigo entender claramente o que tá acontecendo, sabe? Eu consigo entender claramente por que a galera tem preconceito com missão. Porque com filho, né? Não preconceito com o lance do missionário, mas quem era o missionário há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o que acontecia com esse cara? O cara ia por um chamado que ele sentia no coração, sem estrutura, O Dunamis hoje com vocês, ele faz uma parada diferente. Eu falo assim, desde o curso vocês já vivenciam isso. Que vocês têm que ir atrás de recursos, vocês já vão... Então você já tem um ano pra, tipo assim, mano, se tu não se bancou aqui, tu não vai se bancar lá. Então fica aqui. E é uma das coisas que é mais difícil no campo, é isso, né? Então, o treinamento que a gente passa é realmente isso. Será que a pessoa consegue aguentar o campo, realmente ficar, sei lá, 2 anos? Não ter tudo o que você quer, ter que escolher mais ou menos o que acontece. Você tem que saber administrar. A gente aprendeu a administrar dinheiro, a gente aprendeu a administrar emoções, porque às vezes você tá lá e, tipo assim, ninguém mandava mensagem, você ficava, cara, estou esquecida aqui. Mas você tinha legal, que lidar. Assim, você tem que ir com um treinamento missionário, sabe? Se você vai só pra meter as caras e vou ir pra tal lugar, fazer tal coisa, passa por um treinamento. Não, existe uma preparação. Tem que ter a preparação. Porque existe a parte física, mas também existe a parte espiritual. Eu não sei, eu ouvi muitas histórias também sobre missionários da África que o negócio espiritual é, tipo assim, é nível pesadíssimo, hard. Pesadíssimo. Então, se você não tá preparado pra aquele lugar, a probabilidade de você só ficar, sei lá, 1-2 dias e voltar é grande. Exato. Então, eu acho que o treinamento, ele meio que forja você, realmente te mostrando, é assim que você tem que ir, por esse caminho, as pessoas assim, tal. Então, é muito importante isso que você falou. Mano, a gente vai fazer uma pausa agora, depois a gente volta pra gente concluir. A gente vai falar sobre onde você foi e a gente vai para o espaço das perguntas. Tem muitas perguntas. Tem muita pergunta, a galera tá mandando muito, vai ser muito legal. Não sai daí, fica conectado aí, um intervalo aí de 2-3 minutinhos no max. Só pra gente beber só pra gente tomar uma água aqui, que eu já tomei um monte de água até aqui no banheiro, então a gente vai respirar um pouquinho aqui, a gente já volta, mas fica conectado aí. Aproveita, se inscreve aqui na Nova TV Alto Tietê. Você tá com o celular na mão? Abre uma abinha aí, eu fiz um comentário aí, se inscreve no meu canal, me ajuda nessa parada aí também. Eu tô com 200 inscritos no canal. Me ajuda lá, porque lá a gente vai subir corte, a gente vai subir palavras de ministração, outras atividades que a gente vai fazer fora aqui também da TV. Então se inscreve lá também. Isso daí também vai me ajudar e vai te ajudar a estar conectado com esses conteúdos aí também. Fechado? Então, 2 minutinhos, a gente já volta. Fica com Deus aí, daqui a pouco nós estamos juntos. Fala, povo, tamo de volta. Você viu que não demorou tanto. Então aí, quero continuar aí afirmando pra você. Compartilha, manda pra todo mundo. Esse link que você tem agora, se você apertar compartilhar, você copia e cola e isso daí vai ser o link do episódio. Então, se você não conseguiu assistir tudo, chegou agora e quiser ver depois, vai estar completo aí na íntegra. Vamos lá, tá? Chegamos nesse ponto. Fui pro Dunamis Farm, vou lá, fiz o curso, me preparei ali para as missões. E aí vem a prática, e aí? Exato. E aí, só queria retomar um ponto que quando o senhor foi falando tudo comigo, eu decidi que realmente era para ir. Durante a parte teórica do curso missionário, que são os 3 primeiros meses, o senhor foi fazendo muitas curas em mim. Paternidade, por conta da ausência do meu pai, um monte de coisa o senhor foi curando. E à medida em que eu estava lá e eu estava intercedendo pela minha família, a minha irmã e a minha mãe foram vivendo as mesmas curas. Por mais que elas não estavam lá no campo missionário comigo. Então, muitas das vezes a gente tem esse apego de deixar a nossa família, mas quando é o Senhor programando tudo, é muito melhor você estar no campo missionário, você vai ser mais bênção para sua família lá do que se eu estivesse dentro de casa. Então, o Senhor foi cuidando da minha família por mais que eu estava longe.
E aí, esses 3 primeiros meses, ele é meses mesmo para você viver curas com o Senhor, você conhecer a Deus num novo nível, porque o lema, né, da Jocum, os valores da Jocum aí é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. São os principais pontos que a gente, como missionário, tem que viver. Então, não tem como você fazer alguém conhecido se você não conhece esse alguém. Então, esses 3 primeiros meses é realmente para te levar num nível mais profundo da jornada com o Senhor. E aí, depois desses 3 primeiros meses, a gente fez 3 meses de viagem missionária. Que aí foi onde eu e a Stephanie, a gente viajou juntas. E a gente foi para 7 países em que é proibido pregar o evangelho. Meu Deus. Facinho, né? Tranquilo, né? Eu acompanhei mais o da Esther, né? Na hora que ela veio falar, Rafa, eu vou. Eu falei, mano, como assim? Fazer oração contrária. Eu já falei, não sei se eu quero orar nisso, não. Vou ver se eu quero. Eu não tô muito afim de orar nesse favor, não. E aí chega lá. Deixa eu deixar essa palavra também, uma forma de agradecimento, mas também um anúncio. O pessoal da Jocum, que a vida toda, né? Quantos anos tem a Jocum? 60 anos? 60 e poucos. Nossa, tem bastante. Jocum aí é incrível o trabalho missionário e é pelo mundo todo e falando de Jesus em todos os lugares. Essa parceria com Dunamis também é muito forte e traz ótimos resultados. Então, vocês estudaram no Dunamis Farm, se você quiser pesquisar sobre, escreve aí Dunamis Farm, você vai ver ali que tem um movimento ali ministerial, né? Que não é só de missões, tem outras coisas também, não é? Ou não? Só missões? Lá na Fazenda roda basicamente missões, mas também o ambiente é apoio, suporte para outros trabalhos. Porque você pode servir fora, mas também pode servir na Fazenda e tal. Então, tipo, tem formas ali, né? Então, é muito legal você dar uma olhada nisso. Vale a pena. Mas também, é um conjunto de coisas, né? Mas também, e eu vou falar isso por vivência, a Stephanie não foi ser bênção antes de ser bênção onde ela estava. Ela já era bênção com a gente. Ela serve com a gente no rolê. Ela sabe disso, quanto a gente ama a vida dela, o ministério dela. Foi alguém que foi e deixou algo ali, sabe? A gente sentiu falta dela. Então, porque às vezes as pessoas ouvem sobre missões, não, eu quero ir, eu quero fazer e tal, não sei o que. Cara, você tem que estar aqui. Você tem que estar fazendo na tua comunidade, fazendo na tua igreja. Pô, se agora, com o ambiente favorável, com tudo perto e tal, não sei o que, você está tendo dificuldade de fluir, como que você vai fluir nesses lugares que vocês vão falar sobre? Então eu quero fazer essa menção aí, o pessoal da Jocum, a Dunamis, que é incrível. E para você que está com essa cabeça e está ouvindo as coisas aqui, frutifica, mano. Se prepara. Deus não chama os desocupados, mano. Ele vai chamar você que está trabalhando, você que está fazendo. Você está esperando só ele te levar, ele vai te levar a partir do momento em que você estiver ali fazendo, dentro da sua comunidade. E aí, então, a Esther vem com essa conversa, né? Mano, vou viajar. E aí, como que é para vocês receberem o nome do lugar que vocês vão? Foi legal, porque assim, eu já tinha tido contato com povos muçulmanos aqui no Brasil. E eu já... São refugiados que vêm do Afeganistão por conta de tudo que está acontecendo lá. E eles apareceram na porta da minha igreja. E aí eu comecei a ajudá-los e assim, eu ficava indignada de não fazer nada, sabe? Então, quando a gente chegou lá na fazenda e tinha as opções dos lugares que você podia escolher, mas não necessariamente você vai para aquele lugar que você escolheu. E aí eu coloquei lá todos os países da Ásia, todos os países... Você já importante escolheu isso? E aí que você tem uma palavra específica, né? Porque você não vai para esse país se você não tem uma palavra específica de Deus, porque sem palavra você não aguenta, acho que nem ficar lá na fazenda. Então, é muito específico você ter uma palavra e um direcionamento do Senhor para ir para o país que Ele tá realmente destacando para você. Você não pode ir de alegre, porque a obra não é sua, ela é do Senhor. Sim. Então, você tem que ser chamado por Ele para um lugar tão específico como esse. E aí foi, assim, coloquei essas opções e tinha a paz no meu coração de que ia ser uma dessas opções. Poderia ser qualquer outra, mas eu tinha uma paz no meu coração que seria. E de fato foi, caí lá no grupo, a gente descobriu. No dia foi engraçado que a Stephanie tava na frente, aí eu caí atrás dela. Nossa, ela foi um rolê. Ele estouradaço. Sangrando, foi um negócio louco. Caiu, não é que caiu e entrou no grupo, caiu literalmente. Literalmente, ele levou Ela um caiu tombaço. mesmo. Nossa, foi muito engraçado. É o famoso se estabacou, né? Ela tava tão emocionada que pá, caiu. Aí eu, o que tá acontecendo?
E era engraçado que eu e a Stephanie ainda não se E conhecia. a gente era vizinha. A gente morava uma do Tipo, lado da outra. Literalmente, porque lá tem as casas que são as famosas casas germinadas, que é bem Sim. construir junto e depois Isso. faz. E a nossa casa era assim. Ela era realmente a minha vizinha. Nossa. Exato. E aí, enfim, a gente conheceu o grupo que a gente ia, a gente passou ali alguns meses gerando esse ambiente de família com o grupo, porque você vai ir para situações muito inóspitas com Sim. aquelas pessoas. Então, a gente começou a criar esse senso de família. E aí, nesse processo, vem muitas batalhas espirituais. Foi um pouco do que a Esté comentou. Porque você tá indo realmente ser resposta a algo que tá sendo orado por muitos anos. E uma coisa muito legal é a gente tem que ter essa consciência do que a gente tá fazendo hoje. Não começou hoje. São Sim. anos de oração de pessoas que já entregaram a vida delas para que o evangelho fosse pregado naqueles Não, lugares. você chegar num lugar desse e ter o espaço. Vamos lá, mesmo que seja pouquinho, tem um espacinho, mas pra você ter esse espacinho, tinha uma galera que tinha espaço nenhum. Exato. Gente que morreu pra você poder andar Chegar lá, e né? falar um oi. Exato. E aí, enfim, quando a gente foi, a gente foi... Vocês já foram pro primeiro lugar que vocês chegaram, onde foi? A gente foi pra ideia de dois ou 3 países só. Foi. No final, a gente foi pra 7. Nossa. Mas era pertinho? Nossa, vocês cara, iam como um pro arrumar a outro? mala. Era. Hã? A gente, às vezes era avião, às vezes era um trem de 20 horas que a cadeira ficava 20 parada. horas de trem? A cadeira não descia. A cadeira não descia, tá? É. E era um trem muito doido, duvidoso. Mas a gente tava lá, ó. E as pessoas falando na língua deles, sem entender nada. Ninguém falava inglês e ninguém português. Não, então vai. Mandando fala, a gente abrir a mala. Nossa. fala dessa experiência. Chega lá, desceu, vai pra base da Jocum. E aí? Então, chegando, é uma base que parece assim, tipo um negócio bem uma secreto, base, né? assim, sabe? Não é uma bem, tipo, porque não pode, né? Mas É tipo um apartamento. é. Ou uma vários casa, apartamentos, é o quê? E sempre nunca é igual. Então, às vezes é uma casa porque as meninas moravam junto e os meninos separados. Uhum. E o nosso time, a maioria era menina, só tinha 4. A gente era em 10 e só 4 eram meninas. Uhum. A gente separada. Eu falei, meu Deus. Mas tinha alguém com vocês de lá. Tinha. Foram buscar a gente Foram no aeroporto brasileiros. e tudo mais. Muito bom. São Incríveis. brasileiros, são incríveis, Aí. nossa. E aí eles foram buscar a gente no aeroporto e a gente se separou, né? Os meninos foram pra um lugar, as meninas foram pra onde mora esse casal, né? Só que a gente chegou à noite, então isso é uma experiência bem legal, né? Que quando a gente tava chegando no avião, você olha pra baixo quando você tá chegando em São Paulo, você vê um monte de luz. Sim. Quando a gente olhou pra baixo, tudo escuro, e a gente já tava sobrevoando a cidade, né? E aí já começou a descer o avião, e aí uma das meninas do nosso time teve, assim, uma revelação bem profunda no coração de que não tinha luz no lugar onde a gente tava pousando. A gente tava pousando literalmente na escuridão, e que a luz tava dentro do avião, que éramos nós carregando Glória a o Senhor Jesus. O aeroporto minúsculo. Aham. E aí a última mala a sair, de quem? Deus amado, já chegou E chegando. eu quase chorando porque a minha mala não tava vindo. Perdi minha mala. Meu Olha Deus, não. Olha os perrengues. E assim, a gente tinha que ser compactas, né? Porque Sim. você viaja, a gente ia trocar toda hora de avião. Compactas, né, Thalita? Compactas, tenho dificuldade com isso, confesso. Por quê? Olha, gente. Sua mala não é muito compacta. Da mala? Da Thalita? Um guarda-roupa. Gente, Ela leva um olha, baú, né? Pergunta pra ela Inclusive- quantas chave ela comprou. Não, inclusive, agora a gente tá vendo uma outra missionária pra ir só pra levar a mala dessa missionária. Só, A eu gente vou ter que vai ter uma pagar missionária. bagagem extra. Eu já Não, tenho uma mentira. missionária pra levar a mala da Thalita. não precisei pagar bagagem extra, mas teve pessoas do nosso time que pagou, não foi eu. Muito ainda, hein? Alô, um abraço pra você. Mas, enfim, então assim, a De- gente... Eu vou fazer umas perguntas. A gente tá caminhando pro fim, então eu vou fazer umas perguntas assim. Como que é a rotina dessa parada? Vocês estão lá, pá, beleza, na casa e falam, hoje vamos sair pra evangelizar? Não. Todo dia que faz? Como que é isso aí? Fala aí. Bom, Vai, cada país foi diferente, né? Esse primeiro que a gente foi... Você sai com um folhetinho na mão, Jesus te ama, Jesus te ama. Ai, Jesus te ama. quem dera. Claramente devia. não daria certo. Mas assim, cada país a gente entende qual que é a didática do país e as pessoas que já estão lá, elas nos explicam como vai se parecer. Então, esse primeiro país que a gente já tinha trabalhos que eram desenvolvidos lá. Então, por exemplo, tinha um trabalho que é desenvolvido só com as mulheres garis. Então, a gente foi encontrar com essas mulheres, foi passar tempo. Qual que é a ideia? Quando você está num país perseguido, você não vai lá para pregar.
necessariamente. Você vai lá para ser a representação de Jesus. Então, você vai sentir naquele ambiente quando o Espírito Santo te dá a liberdade para você ser específico. Então, não necessariamente você vai ser específico em todas as abordagens. Então, muitos dos momentos que a gente estava ali para amar aquelas pessoas. E o testemunho que a gente via era de coisas absurdas, assim, da pessoa nunca ter se sentido amada, mas a nossa presença ali, essas mulheres de rua, por exemplo, foi bem isso. Ninguém parava pra sentar com elas, e a gente parou, entrou dentro da cabinezinha onde elas têm o tempo de descanso delas, a gente sentou no chão com elas, comeu a comida delas. Passamos mal depois? Passamos muito mal depois. Mas eu não. A Stephanie falou que amou, achou incrível. A Stephanie é a única do time que não passou mal a viagem estômago de inteira. camelo. Cara, tem uns intercessores bons na minha vida, né? Obrigado, Jesus. É a única, gente, porque todo o resto dos 10 passou mal. Mas, então, assim, é amar essas pessoas. Aí, por exemplo, outro trabalho que a gente fez, lá tem um missionário... Mas isso é uma rotina da semana? Tipo, segunda vamos fazer isso, terça... Tem Ou meio que você vive aí? A gente tem definido. Por exemplo, como ela falou, a gente entendeu a dinâmica do país. Então, por exemplo, nesse país vocês vão ajudar mais os ministérios. Então, a gente ficava horas. Às vezes era 5, 6. Os meninos jogavam bola. Eles chegavam acabados em casa. Porque eles trabalhavam com os refugiados. Então, tipo, eles jogavam bola. Chegavam podres. Nossa. E aí, as meninas... Jogavam bola, tipo, era isso a missão. Isso, porque era vai lá na quadra X e vai jogar lá com a galera. Então, tipo, já era cristão. Não lembro se sim. era assim. É porque é um acampamento de refugiados afegãos lá nesse país que a gente tava. E aí... Os meninos passavam tempo com eles, jogando futebol. Eles serviam, então, esse Exato. Ministério. É vida na vida, né? É a melhor forma de evangelismo. Né? Exato. Então, tipo assim, esse primeiro país se pareceu muito nisso. Os ministérios que já existiam lá, a gente dava suporte. Então, tinha um centro de apoio e cuidado com deficientes, que um missionário trabalhava lá, liberado pelo governo, como aspas, médico, ele é fonoaudiólogo, e só que assim, o Senhor dava muita graça pra ele, que ele atendia muito mais do que casos de fonoaudiologia. E aí a gente ia lá, a gente tava junto com ele dentro do consultório dele, a gente ajudava na fila. E gastando tempo com essas precárias mulheres. Assim, ou a instalação era ok? Não. Bem ruim. Era o simples o básico do básico. E mas então, mas o básico ok ou o básico, não. Tipo, meu Deus do céu? Era tipo assim, nossa, a gente que fez uma gambiarra e deu certo, sabe? Entendeu. E aí eram uns negócios meio... Mas porque não pode ser estabelecido ou porque não tem recurso? É porque o país também não é muito desenvolvido. Entendeu. Então também não é só, tipo, a elite. E a elite pra gente não é... Oh, nossa! Sim. Mas os carros são incríveis, gente. É muito bom. Mas... Só no Brasil que o carro popular custa 80 mil reais. Né? Pois é. Só e toda casa tem ar-condicionado. Pois é. Mas é porque é barato, eu acho que pra eles, não sei. Então, acho que as classes são bem diferenciadas. Então, tipo, o pobre é extremamente pobre. Então, sei lá, o rico às hez é rico, ou é rico médio. Então, o país em si não é muito. E até interessante que esse centro aí para auxílio do deficiente, ele fica fora da cidade. Porque eles jogam a pessoa pra longe, assim. O centro até que tem uma estrutura ok, tem espelhos e salas de dança, as coisas do tipo pra ajudar, mas assim, fica fora da cidade, porque antigamente, hoje mudou um pouco a mentalidade deles, mas antigamente, se você tem um filho deficiente, ou você deixa ele morrer, você não dá comida, deixa ele morrer, porque é como se fosse uma maldição na sua vida. Então, um centro de deficientes como esse era inimaginável alguns anos atrás, né? Mas enfim, então, esse primeiro país foi isso. Mas tem outros países que o ministério já foi mais diferente. A gente saía todos os dias, literalmente, pras praças. Ficar sentado lá na praça, puxar assunto com as pessoas. E é muito engraçado que no Brasil isso não funcionaria. Mas como que a gente fazia? A gente saía de casa, ia pra praça pra puxar assunto com a pessoa, pedia o número dela e marcava pra sair no outro dia. Cara, se alguém aleatório no meio de uma praça aqui em São Paulo pede meu número, eu não vou dar. Só que lá eles dão e eles vão no outro dia seguinte. Eles não dão migué, eles realmente aparecem a gente marcava um café. E aí a gente começava a estreitar relacionamento. É porque eles são uma cultura muito relacional, muito hospitaleira. Eles montam uma mesa gigante pra te receber em casa. Porque na mente deles um visitante é uma bênção pra eles. E aí, nisso, a gente fazia amizades. E aí, a gente sentia se tinha liberdade do Senhor Jesus para falar especificamente ou não.
Tanto é que, assim... E até um cuidado disso também, pra não meter o louco, senão vai ficar com aquela cara assim, de ver amizade. Então, deixa eu te falar um negócio. Você fala, é por isso. Exato. Mas é aqueles filmes da Sessão da Tarde, que o cara apostava com quer ver eu namorar aquela menina, né? Aí no final se apaixonava, só que aí você mentiu pra mim. Exato, não podia ser muito sem pensar naquilo que o Senhor tinha pra fazer. Né? Exato. Então, tem testemunhos loucos. Assim, teve um dia que a gente tava andando numa praça e aí a gente encontrou... Lá, assim, pra você encontrar um cristão é impossível, assim, porque é 0,1% da população que é cristão. Eles nem abrem, às vezes, que eles são ou não. Exato. E quando ele é cristão, ele não abre. Ser, né? Não, Exato. eles nem falam. Ele não vai falar que ele é cristão porque isso é risco de vida pra ele. Então, teve um dia que a gente tava andando numa praça e aí a gente sentiu de parar e conversar com uma mulher. E aí parte da equipe continuou e parte da equipe, 3 pessoas sentou e começou a puxar assunto com aquela mulher. Ela tava com uma criança e a gente começou a puxar assunto e ali eu senti que eu podia ser um pouco mais escancarado. E aí eu falei, olha, acho que não foi à toa a gente ter te conhecido e conversar com você. Idioma qual? Inglês? Inglês. Então, Deus deu muita graça. Eles são engraçadão, hein? Mas, porque você vai ter que achar alguém de lá. Da Thalita. O da Thalita é mais engraçado. Cara, Deus deu muita graça. Hello, my friend. Deus deu muita graça. Foi bem I aquela... recognize. Como é que é? I recognize. Ela tá me zoando porque teve um dia que eu tava orando em inglês. E aí o meu Gente, sotaque essa história é a melhor história da vida da Thalita, Conta velho. essa. Não, foi assim, eu tava orando por umas adolescentes em um desses países. Detalhe, a gente tava orando normal. Daqui a pouco eu olho pro lado, ela tá aqui no pé das meninas. Eu tô orando no pé dessas meninas. Porque essas meninas eram cristãs. Então, senti... Já tinham, só vamos. Já senti ali a liberdade do Espírito Santo. Comecei a orar no pé delas, declarando que onde elas fossem, elas seriam luz do Senhor Jesus. E aí, no meio da oração, eu tava nervosa, né? Porque, eu tô sentindo a direção do Senhor. Só que o Senhor tá pedindo pra orar umas coisas que eu não sei orar em inglês, tá? E aí... Em vez de elas estarem focadas na oração... Tá vendo como o inimigo tenta, não tenta. Pior que eu tava assim, ó. O inimigo tenta. Eu juro, eu tava séria. Eu tava aqui, não, sim, Deus, não sei o quê. E às vezes eu falava... Sim, Deus não, yes, Jesus. Tipo, não, tava em português. Eu falei, aqui vou orar em português e tal. E aí daqui a pouco a gente só escuta ela orando. I recognize. Cara, eu não sei... Eu tenho trauma de falar essa palavra até hoje. Eu não falo mais. Eu mudo, não falo mais essa palavra. Eu tô tentando entender o que vocês estão falando até agora. Reconhecer, porque eu falava assim... Eu reconheço a unção do Senhor na sua vida. Era isso que eu ia falar, entendeu? Eu não falo mais. Fluente em inglês. I recognize. Aí, a palavra existe, mas o problema é o sotaque, que tava errado. Não, é pior que eu olhei pra menina que era do nosso time também, que só tava nós 3. Olha como eu tô com você. Fluindo de Jesus. Obrigada. Ali, os outros te julgando. Abriu o olho no meio da oração. Não, tudo errado. A outra. Não, a gente só fez assim, ó. Uma levou a cara da outra e começou a rir. A gente assim, ó. E aí, toda vez que ela falava I recognize, a gente olhava uma pra cara da outra e a gente falava, mano, tá agora quando os você, speakers falavam essa palavra, elas olhavam pra mim no meio tipo da assim, aula. marcou. Toda vez que alguém fala essa palavra, a gente fica olhando uma pra cara da outra e a gente lembra desse dia. Mas era incrível, porque ela foi a nossa tradutora, às vezes. Aí, tá vendo, mano? É tá isso. vendo? Não, o inimigo tenta olha o que o inimigo faz na vida da gente. Você era só a recognize, agora você já é outra Não, coisa, a tradutora, ela traduzia muitas coisas pra gente. Tem muito assunto ainda pra gente, mas a gente vai entrar então aqui nas perguntas. Esté, separa umas aí pra gente. Vamos. E aí, foram lá, viajaram, estiveram em mais lugares e voltaram pra cá e agora estão com uma ida prevista também, né? Vai voltar pro campo. Exato, a gente foi e realmente recebeu o coração do Senhor para aquele povo e a gente entende do Senhor que tem muito a ser feito, assim. A palavra do Senhor Jesus já fala que os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. E a gente teve a oportunidade de ver tudo que a gente viu lá. Não faz sentido a gente simplesmente ignorar a demanda lá. E o Senhor tem nos chamado para voltar. E alinhado com a nossa profissão, o que é bem legal, a Esté formada em administração, eu sou formada em economia. Então a gente volta para lá para ajudar a equipe que já está lá construindo um centro de negócios lá. Manter a sociedade. Muito legal, mano. Muito legal.
Tem uma Manda aí, pergunta Steph. aqui do Jonas Silva, achei muito interessante, que ele fala assim: quais as formas de apoio que a igreja, por ter como jovens missionários, além das orações? Então, qual é o apoio das igrejas, do seu ministério, que você também falou que é líder de adolescente? Então, como foi engajar os adolescentes também? Porque eu falo por mim, foi muito difícil desvincular um pouco pra entender qual a fase que eu tava, sem sentir saudade com, meu Deus, eu quero voltar, nem nada disso, mas meio que fazer eles engajarem nisso junto comigo, sabendo que muitos adolescentes, pelo menos do nosso rolê, tem muito chamado ministerial a respeito de missões. Então, como foi pra você essa fase de entender o apoio da igreja, não só como oração, intercessão, e também do seu ministério, que era os adolescentes? Essa pergunta é muito boa, porque como jovem, você tá indo sem ter ali um histórico, uma rede, uma estrutura por trás. Você tá indo com a sua igreja local. Isso tem que ser muito claro. Igreja local é quem envia, sabe? Por exemplo, a Jocum, qual que é o trabalho da Jocum? A Jocum treina missionários e conecta esses missionários com as demandas ao redor do mundo. Mas quem que envia? A igreja local, sabe? Tanto é que assim, a Tem Jocum... uns desigrejados querendo ser missionário. Não dá. Não é missionário, desigrejado, isso não é princípio bíblico, tá totalmente errado. E aí, se você for ver lá, Paulo, quem envia Paulo? A igreja de Antioquia, sabe? Então, assim, quem envia é a igreja. Então, você precisa ter uma igreja que tá te enviando. E como que uma igreja envia? A Jocum, ela sempre vai olhar o seu histórico com a sua igreja local e vai te pedir uma carta pastoral. Por quê? Nossa, eu não aguento mais escrever carta pra Stephanie. Meu Deus do céu. É um tanto de carta, de... E eles, Nossa, a última que eu fiz foi quase um Enem. Reconhece você, recognize Não, você ó, como pastor, tá? Não, e a Figura última... profética. Não. E a última que eu fiz foi tipo um Enem. 45 Várias perguntas. Meu Deus do perguntas, céu, Stephanie. Você acaba não? Alô, pastor Glauco. Pode providenciar a sua também, aquelas. Mas, enfim, então, assim, igreja local é quem envia não só com uma questão financeira, né? Porque a Jocum, ela não paga ninguém quando ela tá no campo. Não tem como a Jocum sustentar. A Jocum, ela não tem nenhum trabalho que ela gere lucro para ela sustentar o missionário no campo. Quem envia financeiramente é a igreja local, que prepara esse missionário para ir, né? Então, hoje, assim, os meus maiores mantenedores, a maior parte dos meus mantenedores está dentro da minha igreja. E também um envio pastoral, porque quando o missionário está lá no campo, ele precisa de uma cobertura espiritual. Sim. Então, a igreja local é a igreja local apoiando numa questão pastoral. Cobertura espiritual, eu vou abrir esse parênteses também. Isso é importante para qualquer coisa que for fazer. Eu, hoje, Deus tem nos chamado para falar, para pregar em algumas igrejas. A minha agenda passa pelos nossos pastores, passa pelo pastor Ney, passa pelo pastor Rocha. Eu pergunto o que eles acham do ministério, o que eles pensam, se eu posso ou não posso. Já teve vez do pastor falar não e não fui. Então, assim, o envio é fundamental. Você tá ali debaixo de uma unção, de uma cobertura, isso é primordial, né? Tem que acontecer, não pode ser diferente disso. Exatamente. E assim, beleza, envio pastoral, e aí também o apoio emocional que a igreja pode fazer parte também. Porque, por exemplo, até eu vi uma das perguntas, falou assim, como que é falar pra família, falar pros amigos e pra você ir por longo prazo? A igreja entender que uma mensagem que você manda, você se conectar com esse missionário que não está fisicamente na igreja, mas ele é membro da igreja ainda, isso é um dos grandes apoios que a igreja pode dar para o missionário que está lá. Porque com certeza vão ter momentos muito felizes e momentos difíceis que o missionário vai enfrentar. Então, saber que ele não está sozinho, mas que tem todo um corpo lá longe no Brasil, mas que está ali junto com ele, isso é muito importante, assim, porque senão o missionário ele é esquecido no campo. E quando a gente fala missionário esquecido no campo, você pensa só financeiramente falando. Mas, cara, emocionalmente também. Amigos, né? Amigos, assim, pessoas que realmente estão ali. E, assim, o grande ponto, com certeza que foi o que ele falou, além das orações, mas uma coisa que tem que ressaltar é oração e intercessão, cobertura espiritual. Quando eu tava lá na Ásia, passando mal de madrugada, ela tá inclusive aí na live ainda, na Clécia, ela me conversou com a minha mãe, que ela acordou de madrugada pra orar por mim, e eu tava lá na Ásia passando mal, sabe? Então, assim, essa intercessão de saber que a sua oração pode mudar algo quando tá lá. Isso. Tem um testemunho do cara, do Jim Style, que ele trouxe a Jocum pro Brasil,
E ele tava no meio da Amazônia e tinha apagou a luz, tava de noite, apagou a luz, ele tava no rio. E aí, nisso que apagou a luz, ele tava ali desesperado pra tentar ligar a luz. Imagina, no meio do rio, apagou a luz, você não vê nada. Aí ele conseguiu ligar a luz de volta, tinha uma cobra travada aqui, ó, do lado dele. E aí, ele soube, depois de muitos anos, que naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, não sei em que lugar do mundo, sentiram de orar por Jim, cobra, Amazônia. E eles não conheciam quem era o Jim Style, nem sabia que ele estava na Amazônia. E aí eles oraram, Jim, cobra e Amazônia. E o Senhor Jesus estava ali dando um livramento para ele. Então, intercessão é o que vai fazer o missionário persistir no campo. No final a gente vai deixar aqui as coisas, mas é a intercessão, é o envio da mensagem e grana também. Você aí que tem uma empresa e tal, faz parte também da cultura. Entenda que tudo que você tem, que você é, para louvor, honra e glória de Deus. Então, a tua empresa, subsidiar esses movimentos como empresa, não só você pessoal, também é bênção. Então, são 2 missionárias que eu conheço. Então, depois, no final, a gente deixa aí o WhatsApp delas para vocês poderem. Elas mandam pra gente reporte de tudo. A Esté sempre manda a revistinha ali e tal. O que tá acontecendo, onde que foi, o que fez, o que viveu e tal, o que experimentou. Então, é bênção. Você que estiver aí, se Deus estiver esquentando o teu coração, qualquer valor já ajuda também, porque é bênção na vida das nossas irmãs. Manda mais uma pergunta aí, Esté. E os adolescentes foram cheques? Os adolescentes, eles foram parte muito fundamental, assim, porque era você ver eles orando. Tem uma filha de uma regente dos adolescentes que eu amo. A menina tem 6 anos de idade. E, assim, ela sempre orava e mandava áudio, sabe? E ela fazia o pai dela, a mãe dela orar. E isso mostra, assim, isso é tão importante quanto, sabe? Deixar os adolescentes para ir fazer missões foi algo que doeu meu coração. Mas ver eles engajados com missões por conta de ter visto uma referência, uma influência. Essa proximidade, né? Putz, isso não tá, e tem outra. Agora vamos responder mais rápido. Milene... Pra nós poder responder mais gente. Milene Carvalho. Que tá chegando no fim. Qual o maior desafio da sua vida sendo missionária jovem e mulher? Isso é muito bom. Jovem, essa questão de... muitas pessoas viraram pra mim e falaram assim, você tá indo na empolgação, você não sabe o que você vai enfrentar de verdade mesmo. E assim, tô falando de pessoas que nunca se moveram pra fazer nada. Geralmente quem apurrinha nós é quem tá fazendo nada, né? E quer te dar um toque. Posso te dar uma dica construtiva? Sabe não pode não. Tipo assim, olha, 25 anos de idade, eu me achava jovem mesmo. Mas aí eu cheguei lá no treinamento missionário, gente de 18 anos. Eu fui pra Ásia com um rapaz de 17 anos. Ele fez 18 lá. Então, assim, alô, Arthur. Então, assim, cara, a gente precisa quebrar essa mentira de que jovem não pode se envolver em grandes chamados e coisas grandes. Na verdade, jovem é a força. Jovem tem que estar, sim, amparado por uma rede de anciãos, de pessoas que vai estar aconselhando. Mas o jovem tem que ir mesmo. Porque senão você espera casar, espera ter filho, espera não sei o quê. Quando você vai ver, você não vai. Já nem dá pra ir, Você não vai mais. Então, assim, como jovem, tem essa barreira aí das pessoas. E como mulher, principalmente pro lugar onde a gente tá indo, é uma cultura que não dá voz à mulher. Então, era muito desafiador lá na Ásia. Tá numa roda e chega alguém e o cara não te cumprimenta, ele não olha pra você. Tipo, ignora mesmo, você nem tá lá. Você não tá ali. Conversava com homem. No entanto, que quando a gente voltou pra cá, era muito estranho cumprimentar de novo. Porque a gente ficou 3 meses sem cumprimentar. A gente não podia se aproximar muito dos meninos do nosso time. Às vezes a gente ficava só, tipo... nem os que você conhece. Não pode haver proximidade de homem com mulher. Das pessoas, a gente tinha que sempre manter uma distância, porque senão eles iam entender... Porque pra isso era casado. Imoralidade sexual pra eles. Isso assim, tocar no ombro dele, entende? Então, isso é muito desafiador, porque no Brasil você tá acostumado a ser. Então, eu lembro que a gente foi num parque de diversões lá e as meninas no barco viking não podiam gritar, elas ficavam assim, ó. Tipo assim, e aí você Como no barco assim, viking, gente? você tinha que ficar tipo sério. assim, não era um barco viking que a gente tá acostumado, era tipo assim, radical. O negócio. O barco viking. Ia lá e era assim, tipo, o negócio tava preso por uma pedra. É um negócio assim, radical. De parque, aqueles negócios bem de bairro. E aí as meninas subindo na maior altura desse jeito. Sério? E eu... Então, acho que, assim, missionária pra esse lugar do mundo, como mulher, tem esses desafios. Mas, assim,
todo o projeto da Jucum, eles nunca te deixam sozinho num lugar desse. Você vai estar sempre com uma rede e tudo mais. Mas tem esse desafio que você vai precisar saber como se portar. E que na visão deles, não é que eles estão te menosprezando, é que eles estão te respeitando. cultural. Porque pra ele, assim, não faz sentido eu ter amizade com uma mulher que não seja minha mãe, minha irmã e minha esposa. Então, assim, ele tá te respeitando. Não, e outra, é a cultura deles, né? Então E você tá entrando. ninguém sofreu assédio Você tá nem nada. entrando lá pra. Você tá entrando numa cultura que não é a sua, então tem um nível de respeito que você precisa manter. Exato. Então Eu acho que coerente. até com as roupas, por isso que era tão fácil a gente se conectar com as mulheres mais tradicionais, porque até a nossa roupa era, tipo assim, do local. Vocês Então, levaram a as gente, burcas, né? a gente Como andava é que é o com nome das roupas? blusona. Hijab. Hijab. A gente andava com blusona. Tinha dia que a gente tava assim, ó, Morrendo de inimiga da calor. Gente, mas não é moda. calor, mas não é calor. Inimiga da moda. Teve dia que eu chorei sozinha, porque tava muito Gente, feia. eu tô muito. Nossa! É. Mas aí Deus começou As a me dores dos tratar missionários, muito. né? Ela senta no quarto, ela chorando, o que foi? Nossa! Eu tô feia. Era vestido com calça, meia, blusa pra cobrir o cotovelo. Jesus. Era hijab pra cabeça e no Nada calor, né? combinando com nada, E um cada crocs. coisa de uma E eu cor. colocava um crocs. Nossa, a Stephanie de Crocs. O pior é que Crocs é Mas famoso. era Eu acho que é até por isso. Eu acho que até por isso é difícil arrumar marido no campo, né? Mas era em minha defesa, eles amavam crocs, Pior tá? é que é verdade. Porque toda casa que você ia, você tinha que tirar o sapato. E Aí, ó. era o maior sacrifício, eu falava, de crocs. Então, todo lugar que eu ia tinha crocs. Então, É Asa isso. ama crocs. Manda mais uma pergunta aí. Pra a gente já tá acabando encerrar, pro alguém fim. mandou uma pergunta sobre o que Deus tá falando com você. Isso já engaja pra gente dar uma encerrada daquilo que Deus tá falando com você nesse ano, seus próximos. E também pra você dar uma dica pras pessoas, às vezes passa por um treinamento missionário. E às vezes tem pessoa que fica bitolada com aquilo, só acha que só vai viver aquilo. Mas existem outras oportunidades. Então, qual a dica que você passa pra essas pessoas de, você viu a possibilidade, agora vai atrás, busca, sabe? Sim. Eu acho que, assim, Deus tem falado muito comigo a respeito da revelação, assim, de Deus como aquele que veio tabernacular entre os homens, sabe? É isso que Deus tem carregado muito no meu coração para que a gente possa trazer essa revelação para as pessoas, principalmente nos países perseguidos e países que ainda não têm essa revelação de um Deus que ele quer se relacionar com a gente, sabe? Ele veio para se relacionar com a gente. Então, não limitar a se relacionar através de simplesmente um horário na minha agenda, que é os domingos que eu vou para a igreja. Relacionamento com Deus envolve tudo na minha vida, sabe? Tudo. Então, Deus tem ministrado muito comigo sobre isso. Sobre um Deus que, mesmo sendo santo, promoveu um meio para que a gente possa se santificar, para ter relacionamento com Ele e para poder desfrutar, desde agora, aqui, com Ele, uma revelação do que vai ser nos céus, sabe? O reino dos céus, ele já está aqui. Então, a gente que não vive esse reino dos céus porque a gente não quer. Mas o reino dos céus, ele já está aqui. Ele não está em sua totalidade. Em breve teremos ele quando nós formos aos céus. Mas o reino dos céus, ele já está aqui. Então, é viver com base nessa convicção. Nessa verdade de que eu vou viver o reino dos céus. Não limitar o nosso evangelho a ir domingo para a igreja e quarta-feira para a Eu igreja. tenho vivido esse tempo também de entender que qualquer coisa que a gente fizer, né? Quer comais, quer bebais. Para a glória de Deus. E o lance também do porquê dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Todas. Esse todas. todas. Isso. Exato. Tomo água pra glória de Deus. Como assim? O meu irmão pediu. Tô com sede. O cara te falou, tô com sede. A resposta que você vai dar, esse pedido de água do teu irmão, é pra honra e glória de Deus. Mano. E aí, o que você vai fazer? Por isso você vai perguntar pro cara: quer água fresca, quer água fria, quer água. Como que você quer? Eu vou trazer aqui pra você. Quer mais? Então, a forma que você tá fazendo é porque tudo é pra honra e glória de Tipo Deus. assim, por exemplo, não tenho chamado missionário, mas uma frase que eu usava muito antes de saber do meu projeto missionário era: eu sou uma cristã disfarçada de economista. Eu sou uma embaixadora do reino de Deus disfarçada de economista. Então eu exerço a minha profissão para a glória de Deus, para que mais pessoas conheçam a Cristo, sabe? E aí acho que você tinha falado, né, sobre para quem acabou de fazer um treinamento missionário e tudo mais. Cara, é entender que você pode ser resposta independente daquilo que você vai estar fazendo. Ouvir do Senhor e fazer, sabe? Não existe algo que é maior ou menor quando se trata de obediência. Obediência. É radical a gente entender isso.
Obediência, obediência, não importa o que você está fazendo. Não existe, se você está indo para outro país, você está sendo mais obediente do que se você está ficando. Obediência, obediência. É isso. Sabe? É viver para a glória de Deus, aquilo que Ele está te pedindo. Então, Deus conhece cada um de nós. Algo que te custa muito, para mim não me custa. E algo que me custa muito, para você não custa. Mas é o que você está rendendo todos os dias aos pés do Senhor. É sobre isso, sabe? Então, buscar a vontade do Senhor e não aquilo que me parece agradável. Boa. Uma coisa que Deus estava falando comigo essa semana é: e se eu tirasse a sua ida para o país que você está indo? Como que você se define? Eu não posso me definir como a missionária que está indo para tal país. A minha identidade, ela tá forjada numa revelação única. Eu sou filha. Para eu saber que eu sou filha, eu preciso ter uma revelação de que Deus é pai. Então, eu não posso definir a minha identidade de eu fiz um treinamento missionário e agora eu estou indo fazer missões. Essa não é uma identidade. Isso é uma das obras que o Senhor está se revelando através da minha vida. Mas a minha identidade não está baseada no que eu faço. Está baseado naquilo que Deus conquistou por mim sem eu ter que fazer nada. Eu não precisei fazer nada. Ele morreu muito antes de eu nascer. De eu sonhar em nascer. Ele morreu na cruz por mim. Muito então, bom. É isso que a gente tem que viver com essa certeza, essa convicção. Eu tava trocando ideia com um camarada sobre ministérios e tal, não sei o quê, falando sobre os desafios do ministério, ele mandou assim pra mim, não, mano, mas continua, afirma que Deus, a recompensa está em Deus. Aí eu falei pra ele assim, mano, a gente já recebeu a recompensa. Não tem a recompensa que virá, nem uma recompensa que pode vir, ela é maior do que a que a gente já recebeu. Aí porque também é chato o cara que paga de crentão, né? Mas eu falei isso pra ele, eu falei assim, eu tenho consciência disso. O difícil é eu fazer a minha carne e entender isso todos os dias. Exato. Eu tenho a consciência que já foi. A partir de agora ele não vai fazer mais nada. Tá bom, já é o suficiente pra eu fazer muito mais do que eu tô fazendo. E aí o difícil é só a gente sujeitar a nossa carne, né? A gente sujeitar ela a fazer o bem que nós queremos fazer e ela insiste em não fazer. Então, glória a Deus pela disposição de vocês, pela abertura, pelo sim, pela resposta, e isso é a multiforme graça de Deus se manifestando no reino. Então, assim como a igreja avança aqui, a igreja vai avançar em outros lugares. Amém. Através desses envios aí. Estamos chegando no fim. Diga o seu tchau, agradeça as pessoas e deixa algum contato pra galera que quiser te ajudar nessa parada das missões, hein? Alguém que queira ser um mantenedor seu e te ajudar nesse desafio. Legal. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou aí ouvindo, que realmente possa ter edificado a sua vida. Uma oração que eu vi John Piper fazendo e que hoje, todas as vezes que eu pego um microfone, que eu estou diante de pessoas, eu falo tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, que o Espírito Santo reforce no seu coração. Se falei alguma coisa que em algum momento esteja desalinhado com a vontade do Senhor, que o Senhor também possa trabalhar isso, mas que nós possamos todos viver com os olhos focados no Senhor Jesus. Eu acho que essa é a melhor conselho que qualquer pessoa pode dar. Viva focado no Senhor Jesus, que tudo mais vai fluir. Você não precisa batalhar por algo que Ele já te deu. Só viva com os olhos nele, que vai ser sempre de glória em glória, de transformação em transformação. E se você quiser saber mais, eu sei que o tempo é limitado, a gente não falou nem metade de tudo que o Senhor permitiu a gente viver nesse tempo. Meu Instagram é @apolinario_Thalita. Você pode me procurar lá no Instagram, é um contato, caso você entenda do Senhor Jesus sobre semear. E assim, lembrando que semear não é algo que a gente... É opcional, o Senhor Jesus direcionou a todos nós a ser semeadores na obra dele. Então, posso te garantir que tanto eu quanto a Stephanie, nós estamos nos colocando em obediência ao Senhor como solo fértil. Então, você vai estar semeando em solo fértil, você vai estar semeando em alguém que está buscando a vontade do Senhor Jesus ser cumprida, a grande comissão ser estabelecida, os povos muçulmanos. Eu tenho certeza que numa janela dos próximos anos nós veremos grandes testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Então faça parte disso, de verdade, faça parte disso, que vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Porque fazer parte da vontade do Senhor nessa terra é um convite que Ele deixa para nós. Ele não vai nos obrigar. Mas é um convite que Ele deixa. Talvez você não vai ser o que vai ir, mas você vai ser o que vai enviar pessoas.
Então, @Apolinário_Thalita, você consegue entrar em contato comigo, eu posso te passar mais detalhes, enfim. Existe um grupo de WhatsApp que eu tenho também, que eu compartilho notícias, tudo que está acontecendo, tanto o processo que eu estou agora de preparação, até em abril, que é quando a gente vai embarcar. Nesse grupo de WhatsApp eu vou contando mais detalhes. Se você quiser, me manda um oi lá no Instagram, eu te adiciono nesse grupo. Amém. E você, Steph, fala do seu também. Você tá aqui de co-host, mas também tem essa missão aí. Fala isso. É isso, eu acho que a Thalita falou tudo zoando, mas eu agradeço muito a oportunidade, é muita honra e as palmas louvam o Senhor. Aleluia! É uma honra sempre estar aqui aprendendo e ouvindo muitas histórias que edificam a gente. Então, e ainda mais quando a gente fala de um mesmo propósito, que tudo é sobre Jesus. E para mim é sempre uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês histórias engraçadas, histórias difíceis, trazendo também a realidade. E Deus, ele tem falado muito comigo sobre sermos os facilitadores. A gente estava agora em um projeto de adolescente e o Espírito Santo falou muito forte isso comigo. E ontem eu estava fazendo meu devocional e eu falei, cara, eu quero ser um facilitador pro Senhor, sabe? Talvez não igual a Thali falou, você não vai com o seu físico, mas você também tem um chamado de ser intercessor, de ser um semeador, aquele que também está investindo, porque não é só a gente que está indo em missões, é uma igreja, é uma família que está indo junto, e eu quero ser o facilitador que vai dizer sim pro Senhor. Uma das coisas que eu tenho pensado muito é, e se Deus pediu para muitas pessoas, às vezes, da minha geração, e eles falaram não, será que eu vou ser aquela pessoa que vai falar não também pro Senhor? Então, isso tem confrontado muito o meu coração de não ser apenas um lugar, mas sim viver o chamado do Senhor aonde Ele tem para mim. Seja num país específico, seja vivendo dentro da minha casa, seja trabalhando no dia a dia, mas que todo lugar eu possa ser aquele facilitador para a presença do Senhor vir e se manifestar naquele lugar, sabe? Seja, igual o Rafa falou, trazendo um copo de água, seja sentando e poder ouvir uma história, eu quero ser um facilitador pro Senhor. E assim como a Thalia, eu também estou em momentos de preparação. Para encontrar é só no meu Instagram, vou mandar aqui também para vocês, se vocês querem saber mais. Eu também tenho um grupo de intercessores, de pessoas que estão apoiando também em missões. E se você quer fazer parte disso, me manda mensagem, estou no Instagram. Só mandar aquela solicitaçãozinha lá e me mandar mensagem. E eu tô aqui pra responder todas as dúvidas, perguntas, porque 1 hora é pouco. Eu já falei com o Abner que ele tem que dar umas 40 o Abner já tá ali, ó, vou cortar, eu vou 6 cortar. horas da 40 próxima, horas, mas é pouco tempo. Então, se você tem mais perguntas sobre missões, sobre igreja, sobre como a gente foi pra Dunamis Farm, porque eu vi aqui também se era seletiva, se não era, mandem pra gente que a gente tá aqui realmente disponível pra responder todas as dúvidas que vocês têm. É isso, povo. A gente tá chegando ao fim de mais um Tag Podcast. Por favor, interajam mais com isso aí, se envolva mais, informe mais. Aí elas colocaram aí nos comentários do Instagram delas, entra lá, manda mensagem, nem que for, tô orando por você, eu tenho certeza que isso apoia e ajuda elas a entenderem que elas não estão sozinhas nessa parada, que nós como igreja estamos orando por ela. Eu oro muito pela Stephanie, agora você entra também nesse projeto. Tenho o privilégio de liderar ela enquanto o rolê aqui, então é alguém que a gente tem responsabilidade, a gente se sente muito honrado de Deus nos permitir estar perto de alguém que cumpre a missão dessa forma. Dá trabalho, mas é parça. Você de casa, mano, muito obrigado por ter ficado aí. Que Deus tenha te tocado de alguma forma, que Deus tenha levado vida até sua casa. Nossa intenção no Tag Podcast é que Jesus invada a cena real, esteja aí na sua casa, na sua sala, no seu celular, na sua TV, aonde você estiver, porque a nossa missão ela continua bem clara, que é conhecer Jesus e tornar ele conhecido. Semana que vem, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente está aqui de novo. Para você saber mais sobre, se inscreve também no nosso canal, no meu canal pessoal, que é o Rafa Rocha Oficial. Se inscreve aqui no Nova TV Alto Tietê, que a gente vai estar aqui. É por aqui que a gente faz as transmissões no Instagram. Se envolve. Uma das coisas que muito pega no meu coração é que às vezes a gente se dedica na internet de tornar outras pessoas conhecidas. Eu vou encerrar aqui o nosso podcast, mas eu quero te falar uma coisa. Talvez o barco de hoje é a tua rede social. Talvez aquele barquinho que Jesus pediu emprestado para poder pregar para a multidão ali um pouquinho mais afastado e todo mundo entender. Talvez seja seu Instagram, seu YouTube, seu TikTok, onde for. Presta esse barco para Jesus. Não só para gente, tá? Se você achar que isso é uma chamada para me promover,
Não faz comigo, mas quando você lê uma palavra que te edifica, quando você vê um vídeo que faz sentido, quando Jesus testificar algo em você, compartilha, porque mais pessoas precisam ser alcançadas.